Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Tubá, afiliada da TV Aparecida. Como em todas as quintas-feiras, neste horário, chegamos até você com a nossa programação local após o TJ Aparecida. Você já pode também nos acompanhar pelo seu celular Android ou então seu tablet. Basta você baixar o aplicativo TV Tubá e acompanhar a nossa rádio e TV Tubá onde quer que você esteja. Divulgue para os seus amigos. Recentemente, o Papa Francisco apresentou ao mundo seu último documento chamado Amoris Laetitia, sobre o amor na família. É uma exortação apostólica pós-sinodal que o Papa publicou depois da realização de 2 sínodos da família, que ele convocou para acontecer, um em 2014 e outro em 2015. Uma das grandes preocupações do Papa desde o início de seu pontificado é enfrentar o grande problema das famílias. E nós queremos oferecer a você hoje 9 chaves, ou então 9 caminhos para ler a exortação apostólica Amoris Laetitia. Entre outras coisas, o texto do Papa, que é bastante extenso, com cerca de 270 páginas, reafirma que o matrimônio é a união entre um homem e uma mulher e chama os sacerdotes e também agentes de pastoral a acompanhar os fiéis em situações especiais, para que saibam e sintam que fazem de fato parte da Igreja. Que novidades traz a exortação Amoris Laetitia? Pois bem, a novidade desta exortação é a atitude de acompanhamento. O Papa Francisco, assim como os papas anteriores a ele, reconhecem a complexidade da vida familiar moderna, mas acentua de modo muito maior a necessidade de que a Igreja e seus ministros estejam próximos, estejam perto das pessoas, independentemente da situação em que elas se encontram ou da situação que encontram-se também afastadas, e assim que elas possam sentir da Igreja este amor e essa proximidade. Amoris Laetitia não é um texto teórico desligado dos problemas concretos das pessoas. O documento é também, e ele recorda, a beleza da vida familiar, apesar de todos os problemas que a vida familiar hoje suporta. O Papa Francisco, ele escreve sobre como formar uma família significa fazer parte do sonho de Deus, unindo-se a Ele na constituição de um mundo onde ninguém se sinta sozinho. A segunda chave para entender o documento do Papa nos traz uma pergunta. Esse texto é um documento para todos os católicos ou só para aqueles que são peritos? Amoris Laetitia é uma leitura essencial para os bispos, sacerdotes, agentes de pastoral familiar. Entretanto, o Papa Francisco, ele assinala logo na introdução do texto que ninguém deveria precipitar-se em sua leitura. E ele recomenda que as pessoas devem prestar atenção ao que corresponde mais às suas necessidades. Por exemplo, aos casais casados interessará especialmente o capítulo 4 sobre o amor no matrimônio, a fecundidade e também a educação dos filhos. Os leitores da encíclica Amoris Laetitia verão que Francisco, com um coração de pastor verdadeiramente, entra de uma forma simples, mas profunda nas relações cotidianas da vida familiar. A terceira chave de leitura leva em consideração os divorciados em nova união e também a comunhão eucarística. Pois bem, o Sínodo dos Bispos sobre a família, ele apurou que as discussões sobre ganhadores e perdedores não eram produtivas para a Igreja. Ao invés disto, o que seria produtivo mesmo
era dirigir um olhar profundo à vida familiar, ao matrimônio e ao povo de Deus que se esforça por viver a sua vocação em tempos difíceis e complexos, como são os tempos que nós estamos vivendo. O capítulo 8º, que traz como temática acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, ele analisa então profundamente como que as regras gerais não se aplicam estritamente a cada situação particular. E por isso é necessário levar em conta a complexidade de cada situação. Não é a questão de pode e não pode, e sim, cada situação deve ser analisada individualmente. O Papa Francisco, ele reconhece que todos devem sentir-se desafiados pelo capítulo 8º dessa encíclica Amoris Laetitia, e que certamente chama também pastores e também aqueles outros que trabalham no apostolado da família a escutar com sensibilidade qualquer pessoa que se sinta ferida e dessa forma ajudá-la a experimentar o amor incondicional de Deus. A quarta chave de leitura da encíclica Amoris Laetitia traz uma palavra recorrente que é o discernimento. O que significa então discernimento para o Papa Francisco? O discernimento é um esforço constante para abrir-se à palavra de Deus, que ilumina a realidade concreta de nossa vida cotidiana. O discernimento ele nos leva a ser dóceis ao Espírito Santo. E o Papa Francisco pede aos pastores e a todos os fiéis, pede a você que nos acompanha agora, para que possamos discernir cuidadosamente cada situação concreta, pois não há receitas prontas, não existem receitas fáceis, nem tamanho único, muito menos exceções rápidas e simples. Entretanto, o discernimento não deve se separar das exigências da verdade e também da caridade que são apresentadas pelo Evangelho, e nem mesmo distanciar-se dos ensinamentos da Igreja. O discernimento ele é necessário que aconteça com humildade, para que dessa forma se possa buscar sinceramente a vontade de Deus. A quinta chave de leitura que a encíclica Amoris Laetitia nos apresenta é um questionamento do que se oferece aos católicos divorciados em uma nova união. Pois bem, o texto do Papa Francisco dá a garantia de que a Igreja se preocupa com eles e pela sua situação concreta. Quer que também saibam e quer que sintam que são parte da Igreja e que não estão excomungados. Embora ainda não possam participar plenamente na vida sacramental da Igreja, o texto do Papa anima todos os casais a fazer parte ativamente da vida da comunidade. E um conceito-chave da encíclica Amoris Laetitia é a integração. Os pastores devem fazer tudo o que for possível para ajudar as pessoas nessas situações a participar da vida da comunidade de forma integrada. Além disso, o Papa ainda assinala que qualquer pessoa que estiver numa situação, como nós dizemos entre aspas, irregular, deveria receber uma atenção especial. Ajudar a curar as feridas dos pais e sustentá-los espiritualmente é bom também para os filhos que precisam do rosto familiar da Igreja, que os ampare nessa experiência traumática. É isso que nos diz o número 243 da encíclica Amoris Laetitia. Nós temos também uma sexta chave de leitura deste texto do Papa Francisco, que é sobre as uniões homossexuais. O ensinamento da Igreja continua sendo claro. O matrimônio é entre um homem e uma mulher, e as uniões homossexuais não se podem equiparar ao matrimônio cristão. Esse documento do qual estamos hoje falando, Amoris Laetitia, ele centra a atenção no matrimônio e também na família, mas também se dirige às pessoas que não estão casadas
como os pais e mães solteiros, viúvos, viúvas, homens, mulheres solteiros, pois todos possuem laços familiares. A sétima chave de leitura da encíclica Amoris Laetitia, nela apresenta um questionamento se esse texto, Amoris Laetitia, critica os pontificados anteriores em temas de família. Pois bem, uma rápida olhada às notas de rodapé, você que já teve acesso a esse texto, mostra a profundidade de textos de São João Paulo II neste texto do Papa Francisco, especialmente da encíclica Familiaris Consortio. O Papa Francisco, ele também cita a encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI. Além disso, o documento Amoris Laetitia oferece esperança numa abundância grandiosa. Não é uma lista de regras ou de condenações, mas é um verdadeiro chamado à aceitação e ao acompanhamento, à participação e à integração das pessoas. O caminho da Igreja é o de não condenar a ninguém. O caminho da Igreja é de derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com o coração sincero, nos diz o número 296 da encíclica Amoris Laetitia. A oitava chave de leitura para este texto do Papa Francisco é a fecundidade no matrimônio. Em vários momentos, esse documento do qual hoje estamos falando, ele faz grande insistência que os filhos são um dom de Deus e uma grande alegria para os seus pais. E também o texto do Papa Francisco cita a encíclica Humani Vitae, reiterando que os cônjuges devem ser conscientes de suas obrigações em relação à chamada paternidade responsável. Em última análise, a decisão sobre o espaçamento dos nascimentos, o controle da natalidade, pressupõe um diálogo consensual entre marido e mulher. E neste sentido, a encíclica Amoris Laetitia cita o Concílio Vaticano II, sublinhando a importância da formação da consciência, da qual e na qual se sinta a sós com Deus, a pessoa, e que diante de Deus possa decidir pelo melhor. E além disso, impulsiona também este texto da encíclica Amoris Laetitia os métodos naturais de regulação da natalidade. O nono ponto ou a nona chave de leitura da encíclica Amoris Laetitia coloca qual o maior desafio dessa encíclica. Olha, o grande desafio, cremos que seja ser esta encíclica lida sem pressa e também ser colocada em prática em nosso dia a dia. O texto da encíclica formula propostas para a Igreja e também para os seus pastores para que acompanhem a família, integrando-a e fazendo da família uma oportunidade de permanecer perto de qualquer pessoa que tenha sofrido os efeitos daquele amor que talvez tenha sido ferido. E, sobretudo, o texto desafia a sermos todos compreensivos frente às situações complexas e também situações dolorosas pelas quais passam as nossas famílias no dia de hoje. O Papa Francisco, ele quer que nos aproximemos das pessoas frágeis com compaixão e não com julgamento, para entrar em contato com a existência concreta dos outros e conhecer a força da ternura de um Deus que é misericordioso. E você, gostou da encíclica Amoris Laetitia? Você pode adquiri-la nas livrarias católicas e em Tubarão, em nossa livraria diocesana ou ainda no expediente paroquial de sua paróquia. Um grande abraço a você e continue ligado aqui na programação da TV Tubá, sempre junto de você.
TV Tubá, sempre junto de você.